Oi pessoal, é o Dr. Luiz Guilherme Labinas, bem-vindo ao meu canal. Hoje o tema é esquizofrenia. A esquizofrenia é o transtorno psiquiátrico símbolo da psiquiatria, justamente porque muitos pacientes com esquizofrenia ficaram tempos sendo maltratados em manicômios, era tido como a loucura e tem muito preconceito acerca desse quadro psiquiátrico. E a ideia do vídeo realmente é não só fazer entender sobre a doença e seus sintomas, o seu diagnóstico, como também tirar um pouco desse preconceito que há em torno da própria doença. A esquizofrenia tem seus primeiros relatos datados do final do século XIX, começo do século XX. Ela abrange mais ou menos entre 0,3% a 1% da população mundial. E tem muita variação de região para região, lugares do mundo onde sua prevalência é um pouquinho maior. Há alguns fatores que podem levar a essa doença, a esse transtorno psiquiátrico. Estudos dizem que a migração é um fator, a genética é um fator bastante influente e costumamos dizer que, na verdade, a genética tem essa influência e o ambiente em si pode propiciar o desencadeamento. Eu fiz um vídeo, por exemplo, sobre a maconha e até falei que a maconha é das drogas que pode propiciar o desenvolvimento desse quadro psiquiátrico. Mas, enfim, o que é a esquizofrenia? A esquizofrenia é um transtorno que a pessoa ela apresenta delírios, alucinações e alguns dos sintomas que dizemos negativos. Tem sintomas positivos e os sintomas negativos. Mas calma, o que são esses delírios e alucinações? Vamos lá. O delírio é quando a pessoa ela tem uma ideia, um pensamento fixo, uma convicção, uma certeza absoluta em algo que não é real. Que as pessoas do seu ciclo social, religioso, do trabalho, entendem como uma ideia absurda. Então existem alguns tipos de delírio, por exemplo, um delírio paranoide, um delírio persecutório. É aquele que a pessoa tem uma certeza que ela está sendo seguida, seja por um clã, seja por um grupo, uma organização criminosa, e ela acredita que está sendo vítima de algum complô. Existe o delírio de grandeza, no qual a pessoa acredita que ela tem muito poder, muita fama, uma riqueza extrema, que ela tem um intelecto acima das outras pessoas da humanidade. Existem os delírios religiosos, na qual a pessoa acredita que ela é uma entidade religiosa ou que tem uma influência de Deus acima das outras pessoas, e isso não é no ciclo religioso dela. Até as pessoas da própria religião que convivem com ela falam: opa, isso aí tá estranho, isso aí não faz parte daquilo que a gente crê. Além dos delírios, então, tem as alucinações. Tanto o delírio quanto a alucinação são alguns dos sintomas que a gente chama de positivos. E o que são as alucinações? As alucinações é quando você sente um objeto, percebe um objeto na ausência desse objeto. Ou seja, as alucinações visuais, por exemplo. A pessoa, ela vê vultos, vê pessoas, vê câmeras em casa, na inexistência dessas coisas. Ela enxerga sombras, sendo que não há sombra alguma. As alucinações auditivas, por exemplo. A pessoa ouve, comentando sobre ela, vozes falando coisas, mandando ela fazer as coisas, por exemplo. Você vai lá e mate seu pai, bata na sua mãe. Ou falando: você é um lixo, você não é nada, você tem que morrer, se joga na frente de um carro. Essas são as alucinações auditivas. Essas vozes não existem, mas a pessoa reconhece essas vozes. Além disso, há estados, por exemplo, catatônicos, na qual a responsividade motora e das emoções dessa pessoa ela está muito baixa. Ela pode até ter uma leve agitação no começo, mas normalmente, numa variabilidade, ela começa a ficar cada vez mais retraída, a ponto de poder adotar posturas bizarras e até ficar imóvel em uma dessas posturas. E há os sintomas negativos, que são muito proeminentes na esquizofrenia. As drogas agem muito bem nos sintomas positivos e não tão bem nos sintomas negativos, que são embotamento afetivo, por exemplo, que a pessoa cada vez mais
vai ficando menos responsiva às emoções, ao ambiente, vai se fechando, vai se isolando, mímica facial cai e a pessoa ela não tem mais um interesse, aquela vontade das coisas, ela realmente ela se retrai, por assim dizer. Esses sintomas são a base dessa doença, que pode se instalar de uma forma insidiosa, ou seja, lentamente, através de meses, como de uma forma aguda. Quando vem de uma forma aguda, a pessoa normalmente vem com um quadro de agressividade, de alterações do comportamento, uma certa desorganização, que é algo muito importante na esquizofrenia, essa desorganização do comportamento, a desorganização da fala coisas que não fazem sentido, diz, por exemplo, que está sendo perseguida por políticos ou por um grupo que colocaram um chip na sua cabeça e esse chip comanda o que ela faz, ou que todas as pessoas do mundo estão infectadas por uma doença grave e que uma organização criminosa comanda todo mundo, e como ele sabe dessa informação, ele está sendo perseguido por essa organização, por exemplo. Então tem essa desorganização do comportamento, o autocuidado fica muito ruim, a pessoa já não tem mais vontade de tomar banho, de escovar o dente, ver aquilo como algo não necessário. Até não tem vontade para fazer isso. E começa a viver em torno dessas ideias que não existem e dessas alucinações. Então, por exemplo, começa a ouvir as vozes falando que, olha, você sabe dessas informações, então a gente vai te matar. Se você não matar algum amigo, não agredir outra pessoa, a gente vai te prejudicar, enfim. Então tem essa desorganização, tem essas ideias irreais, tem essas alucinações, isso num quadro agudo, em que a pessoa fica extremamente agitada, até agressiva, começa a ter noites de insônia, e que pode até oscilar, às vezes dorme durante o dia, fica muito agitada durante a noite. Pode ter um quadro mais insidioso, na qual a pessoa vai ficando cada vez mais retraída, mais isolada, sem muita vontade de interagir, um pouco esquisita, se sentindo perseguida ou se sentindo numa certa mística religiosa, né? Então ela começa a dizer que Deus tem falado com ela, que os anjos têm falado com ela, que os santos, e que ela é uma grande missionária da Terra que veio para salvar o mundo, por exemplo, e vai se instalando de forma insidiosa, o sono vai ficando alterado. Conheces algumas personalidades que a gente chama de pré-mórbidas, nas quais essa pessoa ela já vem desde a adolescência com um retraimento social, uma esquisitice, um certo isolamento, pouca vontade de conversar, de interagir realmente em sociedade, e comportamentos estranhos ao ambiente que ela vive, ao ambiente familiar. A esquizofrenia tende a começar na segunda e terceira década de vida. Então pode pegar aqueles adolescentes, 14, 16 anos e o início dos 20 anos. Boa parte deles tem uma evolução catastrófica, em que a pessoa tem perda cognitiva, tem um grande retraimento social, até porque as medicações que tratam a doença, elas não são tão boas nessa parte do retraimento social. E mais ou menos 20% tem uma boa evolução. Sabe-se que o homem normalmente começa com a doença mais cedo que a mulher. A variação de estudo diz mais ou menos uns 6 anos, por exemplo. Então, o homem começa um pouco mais cedo, a mulher começa um pouco mais tarde. A doença tem inúmeras medicações que possam tratar, como eu falei, mas de modo geral a sua evolução é catastrófica. O preconceito contra a doença veio porque há anos atrás eles eram internados e largados em manicômios. Então temos várias descrições, vários livros que falam a forma como eles eram tratados, e ainda são tratados por boa parte da população como loucos, mas nada mais são do que pessoas que têm alterações no seu cérebro, principalmente por excesso da liberação de uma substância que a gente chama de dopamina, que promove esses sintomas positivos, né, os delírios, as alucinações, tá bom? A ideia desse tema hoje é falar um pouquinho
da doença. Em outros vídeos falarei também sobre as drogas para tratamento, como a família pode ajudar. Só queria alertar um pouquinho que a família tem um papel muito importante. O paciente com esquizofrenia, ele é muito agredido, é muito agressivo, na verdade, com familiares, com amigos, aqueles próximos, às vezes sem motivo algum. E muitos desses familiares ficam arredios, não querem mais contato, e outros se sentem até incompetentes e não conseguem ajudar a pessoa nessa agressividade. Gostaria de lembrar que é uma doença, tem alterações cognitivas, a pessoa não faz isso porque ela quer, tá bom? Eu estou à disposição, qualquer coisa acesse meu canal, acesse no YouTube, página do Facebook, mandem perguntas na minha página, eu estou à disposição e até a próxima. Um grande abraço!